Bom dia, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra dos céus liberada hoje para a tua vida. Escuta, presta bem atenção do que o Senhor colocou em meu coração nesse dia para eu te entregar. A palavra de Deus vai dizer sobre um homem chamado Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele era um grande pescador. Pedro era um pescador profissional. Só que a Bíblia vai dizer que uma certa noite, Pedro, ele foi pescar como de costume. Só que nessa madrugada, Pedro não apanhou nada. Quem é pescador sabe que o melhor horário de se pescar é durante a madrugada. Pedro sabia o melhor horário, Pedro sabia o melhor local, Pedro sabia como pescar, Pedro conhecia toda a estratégia, mas foi uma madrugada de frustração. Mas a Bíblia vai dizer que quando o dia amanhece, Pedro estava lavando as suas redes para retornar para o seu lar, porém sem nenhuma provisão. E a Bíblia diz que aparece o Senhor Jesus e junto com o Senhor Jesus uma multidão o acompanhando. E Jesus pede a Pedro para entrar dentro do seu barco e começar a pregar, porque seria mais fácil de a palavra, o vento levaria a voz do Senhor Jesus e o povo ouviria a palavra. Imagina Pedro, depois de ter passado uma noite de frustração, Pedro, depois de ter passado uma madrugada de cansaço, mas ainda assim, com um coração bom, Pedro pega o barco e empresta para o Senhor Jesus. Só que ele empresta o barco vazio. E Jesus devolve o barco para Pedro. E Jesus dá uma direção depois que Jesus volta da pregação e diz assim para Pedro: volte ao mar alto, lance a sua rede mais uma vez. Pastor Diego, eu já conheço essa palavra. Eu sei que Pedro teve uma pesca maravilhosa, mas eu quero que você entenda. Até o momento que Jesus entra no barco de Pedro, o barco estava vazio. Não tinha nada. Pedro não tinha pescado nenhuma piaba. Você conhece peixe? Piaba é aquele peixe bem pequenininho. Então, nenhuma piabinha Pedro conseguiu pescar. Porém, quando Jesus devolve o barco, Jesus devolve com uma direção. Pedro disse assim: Senhor, a madrugada toda já tentei, mas sobre a tua palavra eu irei. Ou seja, debaixo da tua palavra, toda palavra que vem de Deus, ela vem para modificar e transformar a tua vida. Por isso que eu sempre digo, nunca saia de casa sem antes falar com Deus, sem antes receber uma palavra da parte de Deus para abençoar o teu dia. O dia amanheceu e Pedro recebeu uma palavra de vitória para a vida dele. E ele fez a maior pesca maravilhosa na tua vida. Foi a maior pesca que Pedro já fez e já aconteceu na vida dele. Aonde quase que o barco dele afunda. Ele teve que chamar outra pessoa para ajudar e colocar os peixes também no outro barco. Por quê, pastor? Porque quando você empresta para Deus aquilo que é o seu pouco, Deus sempre te devolve como muito. Eu sempre ensino isso para as minhas ovelhas. Tem pessoas que ela não tem sabedoria e vai pela direção de outras pessoas. E vai pelo aquilo que as pessoas que não conhecem a palavra fala a pessoa e a pessoa recebe aquilo ali, acata e acabou. Não. Vá pelo que a palavra de Deus te ensina. O seu pouco na mão de Deus, ele faz se transformar em muito. Pedro só tinha um barco e ainda assim emprestou Jesus depois de uma noite de frustração. Jesus tinha a palavra. Pedro poderia dizer assim: Senhor, eu sou pescador profissional. Eu sei que o Senhor é pregador. Eu sei que as palavras que saem da tua boca são fortes, são poderosas, vêm de Deus. Mas eu sou pescador. Ele poderia dizer isso, mas simplesmente ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. O pouco que você dá nas mãos de Deus, ele te devolve como muito. Por isso que eu falo sempre, seja dizimista, devolva. Mas pastor, eu recebo pouco, devolva o seu pouco, seus 10% para Deus, faça a sua oferta para Deus, pegue a sua vida, que hoje você diz assim: mas eu tenho pouco tempo. Use desse pouco tempo e doe para Deus, falando de Deus para alguém, fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus para a vida de alguém, compartilhando uma palavra como essa que o seu pouco que você dá na mão de Deus,
que você entrega para Deus, Ele sempre vai te devolver como muito. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Isso se cumpriu na vida de Pedro. Ele foi fiel, ele disse, não, Senhor, pode usar meu barco. Ele poderia ser egoísta, eu tentei pescar a madrugada toda, não peguei nada. Veio esse homem aí pregar e agora quer meu barco. Ele simplesmente disse que, Senhor, aqui está o meu barco. Ele emprestou. E Jesus devolveu a ele, mas devolveu de uma forma totalmente diferente. Tudo que você empresta para Deus. Porque a gente não dá. Porque na verdade foi Deus que nos concedeu. A gente só empresta para Deus devolver multiplicado para a nossa vida. Imaginar eu dei. Então, Deus me deu, eu tenho hoje e eu posso devolver de volta para a obra de Deus e creio que Ele vai multiplicar muito mais nas minhas mãos. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus colocou hoje no meu coração para a tua vida. Que Deus abençoe o teu dia. Que o teu dia venha a ser de multiplicação. Eu quero que você coloque o seu nome aqui nos comentários e escreva: o pouco na mão de Deus se transformará em muito. Coloque aí, o meu pouco, na verdade coloque assim, o meu pouco na mão de Deus se transformará em muito. Glória a Deus. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe, Ele te guarde, que Ele faça resplandecer a luz sobre ti, que Ele levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Por onde você for, você botará a planta dos teus pés, você possa ser uma bênção e tudo na tua vida venha dar certo, em nome de Jesus. Parece comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Amém? Deus abençoe o teu dia. Eu gostaria que antes de você sair daqui, você clicasse em compartilhar, depois clique em copiar link, aí você vai enviar para 12 pessoas. Eu gostaria que essa palavra de hoje alcançasse mais 12 pessoas do seu contato. Você pode fazer isso? Eu sei que você pode. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.